Graça e paz a todos. Quero, nessa oportunidade, estar falando a respeito, de culpa. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão de reconhecer a culpa, ter a responsabilidade, porque pecar, muito fácil. Agora, carregar a culpa é uma coisa bem complicada. E a culpa, é um dos sentimentos mais fortes e mais presentes na questão de doenças da alma. Então, às vezes a pessoa ela tem uma doença na alma e que é proveniente de uma culpa, ou de até mesmo falta de perdão, tá? De perdoar a si mesmo. Então, a gente vai estar entrando nesse assunto. E para começar, eu quero ler um texto que está aqui em Provérbios 28:13, muito conhecido, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, aqui está falando que o que encobre nunca prosperará. E o que acontece? Nós entendemos várias situações quando a pessoa ela encobre, essa culpa. Primeira coisa que nós vimos é a situação do próprio Adão. Ele se esquiva, ele se esquiva da culpa. Ou ele fala assim: a culpa é da mulher que o Senhor me deu, a culpa é do Senhor. A mulher fala, a culpa é da serpente, mas ninguém assume aquela culpa. Eles preferem carregar aquela culpa. Tem outra situação, que é a situação como Caim. Caim, Deus pergunta para ele: Caim, onde está o teu irmão Abel? Ah, porventura eu sou guardador de Abel? Porventura... Ele ainda responde mal, então ele endurece o coração. Tem pessoas que endurecem o seu coração, mas não assumem a sua culpa. Outros fogem, como Moisés, quando mata aquele egípcio, Precisa fugir por causa da situação em que ele fica, por causa de um pecado. Outra coisa, outros ficam atormentados como Saul. Saul, em nenhum momento, ele peca contra Deus, ele não obedece o Senhor, e aí depois ele passa a ser o quê? Como ele como aqui nós acabamos de ler, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Saul não fez isso. Aí, quando chega lá em 1 Samuel 16:14, ele é atormentado, por um espírito maligno. E a culpa é uma coisa que atormenta mesmo, atormenta. Outros são consumidos, como Davi aqui no Salmo 32. Até quero ler o Salmo 32, do 1 ao 5. Como que Davi ele fica, quando ele também peca. Aí fala assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então, para pecado, existe uma situação para nos livrarmos da culpa, que é reconhecer. Tiago, diz assim: confessai ao Senhor as vossas culpas para que sareis. Nós vemos nessa passagem de Davi que ele estava o quê? Doente fisicamente. Ele falava: enquanto eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, ou seja, a alegria dele foi embora. A alegria dele foi embora. Aquele humor dele se tornou em estio. Ou seja, aquilo que era aquele pecado se tornou uma enfermidade na sua alma e que manifestou no seu corpo. Quantas pessoas estão doentes porque têm carregado culpa? Porque não se perdoa. Porque não se perdoa. Eu lembro de um testemunho de uns irmãos que foram numa cidadezinha do interior evangelizar. E quando eles chegaram na casa de uma senhora já de idade, ela disse que ela não queria aceitar Jesus e ela foi muito veemente falando que não queria, que não queria. Aí eles foram conversando e aqueles evangelistas ganharam a confiança dela. Aí ela pegou uma hora e falou assim: não, porque eu não tenho perdão para mim, não tem perdão para mim. Aí ele falou assim: mas por que não tem perdão? Ela havia cometido 3 abortos e
Imagina o tormento na alma daquela mulher. Cometeu 3 abortos quando era jovem ainda. E ela já estava uma senhora já de idade, achando que não havia perdão para ela. Porque o atormentador, esse espírito que fica nos acusando, né, quando nós não nos perdoamos, quando nós não perdoamos as pessoas, e o que que acontece? Ela achava que para ela não tinha salvação, porque ela havia feito aquilo. Só que nós sabemos, né, que a palavra de Deus fala que mesmo que o nosso pecado seja vermelho como escarlate, o Senhor, Ele nos perdoa e nos torna, né, alvos como a neve. Alvos como a neve. Né? E fala também que se ele for vermelho como escarlate e como carmesim, né, se tornará branco como a neve e como a lã. Ele está falando de algo, né, da terra e algo do céu, porque a neve vem do céu, a lã é aquilo que cobre, né, a ovelha. Então, nós sabemos que, seja como for, a neve ela desce se torna o quê? É uma água que limpa. A água não limpa. Quando a neve ela vai se dissolvendo, ela vai se tornando uma água. E nós nos tornamos o quê? Limpos, purificados de todo esse pecado. E aí hoje eu quero trazer uma passagem que está lá em João 8. Irmãos, existem outras situações que nós podemos ver, né? Como Pedro, ele se sentiu tão culpado quando ele traz Jesus, quando ele nega, né? Jesus não traz, mas nega Jesus, que ele volta, ele desiste do ministério, ele volta a pescar peixe, ele desiste de ser um pescador de almas, para se tornar um pescador de homens, para se tornar um pescador de peixe. Por quê? Porque ele achava, né? Ah, o que eu fiz não tem perdão. Ele mesmo se condenou, ele mesmo se culpou. Mas Jesus vem, né? E promove na vida de Pedro uma cura interior. Quando ele fala para Pedro, né? Se tu me amas, 3 vezes ele negou. E 3 vezes o Senhor disse para ele: tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Ou seja, tu me amas? Então não importa o tamanho do seu pecado. Eu te perdoo. Apacenta as minhas ovelhas. Você é capaz, você está apto para o ministério. Você continua sendo um pescador de homens. Por quê? Porque o Senhor o perdoou e o Senhor curou a alma dele daquela culpa. Outra coisa, irmãos, esse espírito de culpa, ele chega a um ponto que fica tão grande, que é o caso de Judas. Judas chega ao suicídio. Olha o caso dessa mulher lá do interior, de achar que para ela não tinha mais jeito, não tinha perdão para ela porque ela fez. Existe perdão. Então nós temos que entender isso, que nós precisamos ser livres desse espírito de culpa. E aí nós vamos ler aqui em João 8, falando assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntou-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusado pela consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condena? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, a lei de Moisés, né, lá em Levítico 20:10, fala que quando uma pessoa era pegada no ato adulterando, que deveria ser apedrejado o homem e a mulher, o adúltero e a adúltera. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que não tem adultério, o pecado que não se comete sozinho, não é mesmo? Mas nós vemos aqui o seguinte: a figura do homem, ele não aparece o homem aqui. Então, por quê? Porque isso aí é um mecanismo da psicologia, que é a negação, né? Talvez o homem fosse um dos fariseus, fosse uma pessoa importante, e os próprios fariseus encobriram o homem. Por quê? Porque
Desde, né, o início da humanidade, nós vemos que há uma questão do machismo, da diferença, né, entre o homem e mulher, e é uma cultura, né, que nós vemos que o homem, ele pode pode tudo, a mulher não pode. Então, quando o homem, ele adultera, ele é chamado de garanhão, de Dom Juan. Já a mulher não, a mulher é vagabunda, né, todo adjetivo ruim aí que você pensar e que eu sei que você pensou, é os nomes que é dado para a mulher. O homem no outro dia sai na rua, tudo bem. A mulher não, a mulher já fica taxada como, né, aquela adúltera, aquela mulher safada, sem vergonha. Então, tudo isso. Mas a mulher, então, ela é levada ali. Já começou errado, né? Então, houve o quê? Do homem, o quê? Um mecanismo de negação. E isso aí nós temos que ficar muito esperto, porque na nossa mente nós encontramos mecanismos para negar. Às vezes nós cometemos um pecado, mas na nossa mente nós ficamos negando aquilo, negando. Então nós temos que vigiar muito e pedir ao Espírito Santo, né, que nos sonda mesmo, como Davi falou, né, sonda-me e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Muitas das vezes, por quê? Porque nosso sentimento, nosso coração ele é enganoso. E às vezes nós mesmos ficamos enganados, temos pecados de estimação e ficamos arrumando justificativa para esses pecados. Então aqui não aparece a figura do homem. Já é um mecanismo que de negação. Outra coisa que acontece os fariseus aqui, cada um tinha os seus pecados, né? Mas eles gritavam, vejam a culpa dela. Ou seja, eles apontavam para ela. Eles não olhavam para si. É como a palavra do Senhor Jesus fala, né? A Bíblia diz que é muito mais fácil a gente enxergar o cisco no olho do outro do que a trave que está nos nossos olhos. Muitas das vezes nós estamos falando do outro, olha lá para o pecado do outro, olha lá o que o outro fez, olha lá o fulano, olha lá o ciclano, mas nós não olhamos para nós. Irmãos, é tempo de nós olharmos para nós, é tempo de nós fazermos um autoexame, ter um autoconhecimento de nós mesmos. Por quê? Porque Jesus ele está às portas. Qualquer momento Jesus ele volta para buscar a sua igreja, ou até mesmo para nos levar, porque nós podemos ir a qualquer momento, nós podemos partir dessa terra. E nós temos que estar limpos. A palavra de Deus fala que aquele que é limpo, que é puro, purifique-se mais ainda. Então nós temos que fazer isso. E os fariseus, então, eles gritavam e eles incitavam ali a multidão contra aquela mulher. Vejam, né? Essa mulher, ela pecou. Sabe o que é isso, irmãos? Na psicologia, o nome desse mecanismo é projeção. É projetar o pecado em outra pessoa. Não que aquela mulher não fosse pecadora, ela era pecadora. Porém, todos ali eram pecadores. Todos ali estavam em pecado. E aí outra situação que acontece, outra situação é que quando Jesus fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, aí eles começaram a trazer nas suas memórias, ou talvez eles foram acusados pelos seus próprios pecados, ou às vezes eu penso que o próprio Jesus escrevia ali na terra, está falando que ele escrevia na terra, talvez ele estava escrevendo ali na terra o pecado daqueles fariseus, o pecado de cada um deles. Vocês estão acusando essa mulher, mas vocês também pecam, e talvez tenham colocado lá, numerado lá o pecado de cada um deles. Mas o que eles fizeram? Eles não ouviram, né? Aquilo que a palavra diz. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia. Mas aquele que encobre, nunca prosperará. Nunca prosperará. É muito forte essa palavra. É muito forte essa palavra. Aquele que encobre o seu pecado nunca prosperará. Irmão, pensa bem, eles preferiram encobrir os seus pecados, eles preferiram voltar para suas casas, carregando um fardo pesado de culpa, carregando um fardo de pecado, que é um fardo pesado.
Jesus, ele fala, né, que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, mas o fardo do pecado, ele é pesado. O fardo da culpa, ele é pesado, como eu falei para vocês aqui. Adão se esquivou, Caim endureceu o coração, Saul ficou atormentado por demônios, porque pecado dá brecha para Satanás atuar na nossa vida. Pecado da brecha. Olha para você ver, Jacó, ele engana seu pai, aí vai para Padã Arã, lá, ele é enganado por Labão. É enganado, fica ali 20 anos sendo enganado. Foi enganado com essa questão das filhas, do casamento, né? Ele troca Raquel por Lia, depois ele troca o salário dele várias e várias vezes. Então, por quê? Porque o pecado, ele abre porta, e como ele enganou, ele abriu a porta para um espírito de engano enganar ele também. E como a palavra de Deus também fala, o que o homem planta, ele colhe. Então o pecado tem consequência, tem consequências sérias. Tem consequências na nossa vida espiritual, tem consequências na nossa vida emocional, porque nós ficamos atormentados. O pecado, ele nos separa de Deus. Lá em Isaías 59, 1 e 2, fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem tapado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus para que ele impede que ele nos ouça. Então o pecado, ó, pra você ver, ele tem um peso no mundo espiritual porque ele nos separa de Deus. Ele tem um peso emocional porque é o tormento, é a culpa que fica atormentando a nossa alma. Saul, por exemplo, foi atormentado por demônios porque não abandonou o seu pecado, desobedeceu o Senhor, não se humilhou diante do Senhor, foi atormentado por demônios, abriu brechas no mundo espiritual. Nós vemos, né, o caso do próprio Pedro, que se achou indigno para o ministério, Judas, que chegou ao ponto do suicídio. Então, o pecado é coisa séria, é coisa para a gente largar e deixar mesmo, é ouvir aquilo que Salomão fala em Provérbios. Aquele que confessa o seu pecado, confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Mas aquele que encobre nunca prosperará, nunca prosperará. Talvez você está querendo ser próspero, mas você tem coberto o pecado, tem coberto as transgressões, como esses fariseus eles fizeram. Eles foram embora carregando os seus pecados, carregando as suas culpas, carregando tudo aquilo que os impedia de ser livres, porque Jesus estava ali para perdoar todos eles. Todos eles. Quando a consciência deles os acusou, era hora deles confessarem, mas eles acharam melhor ir embora. E assim foi indo embora, desde o mais velho até o mais novo. Cada um acusado, cada um sendo acusado, né, na sua mente pelo seu pecado. Acusados pela sua consciência. Cada um foi embora. E aí a mulher ficou. E a mulher, irmãos, nós podemos aprender muito com essa mulher. Ela podia ter um pecado, mas ela era uma mulher humilde. Nós podemos entender aqui agora. Por quê? Porque essa mulher, ela não usou nenhum mecanismo desse, ela não usou mecanismo de negação, ela não usou mecanismo de projeção. Ela poderia ter falado, ó Senhor, eu pequei sim, eu adulterei, mas é porque meu marido não me valoriza, meu marido tem outra mulher, porque o homem me seduziu. Ela podia arrumar um monte de justificativa, mas ela simplesmente calou. E quem cala, consente. Ela consentiu que ela era pecadora mesmo e que ela tinha cometido aquele pecado. Ela não negou o seu pecado. Ela não justificou o seu pecado. Sabe, irmãos, às vezes nós justificamos nosso pecado com coisas pequenas. Às vezes a gente chega atrasado e fala assim, eu atrasei por causa do trânsito. Irmão, às vezes você atrasou porque você saiu de casa tarde. Fala a verdade, me perdoa, eu perdi a hora. Pronto. Mas nós vamos criando, sabe? Parece que isso vem desde Adão, desculpas para as nossas culpas. Nós vamos mandando desculpas para as culpas. E aí, cheguei atrasado porque o ônibus demorou. Chegou atrasado porque saiu tarde. Cheguei atrasado por causa do trânsito, o pneu furou. E aí a gente vai aprendendo as mentiras, a gente vai se enredando na rede da mentira, do pecado, e isso vai fazendo mal para a nossa alma, vai nos separando de Deus e vai trazendo até doença física. Então nós temos que ficar esperto, nós temos que ouvir a voz de Deus e nós temos que estar
consertando a nossa vida e parar também de ficar julgando o pecado para o outro. Eu cheguei tarde por causa do meu marido. Eu fiz isso por causa de fulano, por causa de ciclano. Não, meu querido, fala assim, olha, eu fiz porque eu fiz. Eu fiz porque eu sou pecador mesmo. Senhor, olha, confessa para o Senhor. Sabe, fala assim, e Tiago, ele fala, confessar as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Porque tem muita gente doente por causa de culpa. Tem muita gente doente, tem muita gente nos hospitais por causa de culpa. E a culpa tem remédio para ela. Tem remédio, tem perdão. E o primeiro passo é confessar o pecado. O primeiro passo é confessar e deixar. É ouvir aquilo que Salomão fala em Provérbios. E aí, o que essa mulher faz? Ela não arruma nenhuma... Ela assume a sua culpa. Confessando o quê? Com o seu silêncio. Com o seu silêncio, ela confessou a sua culpa. Então, o Senhor vira para ela, né, e diz, onde estão os teus acusadores? Ela fala... Aí o Senhor fala para ela, ninguém te acusou? Ela, não, Senhor. Ele fala, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Irmãos, para pensar. Tinha uma multidão ali, né, que Jesus fala, no início do texto, fala que Jesus estava ensinando as multidões. Tinha os fariseus ali. Quantas pessoas poderiam ter alcançado perdão naquele dia? Quantas pessoas poderiam ter bebido da água da vida? Quantas pessoas poderiam ter ido para casa curados, libertos dos seus pecados? Mas só aquela mulher foi alcançada. Só aquela mulher. Então nós temos que entender que, às vezes você está pregando uma palavra está sendo pregada e a gente fica assim, nossa, fulano devia estar aqui. Não, meu querido. Se ele tivesse que estar lá, o Espírito Santo te levaria ele. Mas se levou você ou levou a mim, é porque nós é que precisamos ouvir essa palavra. Nós é que precisamos consertar os nossos caminhos. Nós é que precisamos deixar o pecado mesmo. Deixar, irmãos, enquanto é tempo. Porque o tempo da graça, ele vai acabar. E graça, sabe? As pessoas acham que graça é... desculpa a palavra, deixa eu achar a palavra certa. Graça é tipo assim, uma oportunidade para eu pecar e depois a graça me lava, né? Eu peco hoje, confesso amanhã, nós estamos no período da graça mesmo. Graça não significa que é uma oportunidade para você pecar ou que tá te dando um livre-arbítrio para pecar, não é nada disso. Graça é aquilo tudo que nós não merecemos perdão, nós não merecíamos nada disso, mas o Senhor foi lá e fez tudo isso por nós, por amor, por obediência ao Pai, para que nós pudéssemos viver o melhor, comer o melhor dessa terra. Sabe, não viver uma vida atormentada, uma vida cheia de culpa, uma vida cheia de doença. É isso que o Senhor fez por nós. Então nós vivemos esse período de graça, mas esse período de graça também vai acabar. Vai acabar. E quando a igreja for arrebatada, aí, meu querido, é dente por dente, olho por olho, porque a pessoa vai ter que... a maioria, eles vão morrer para experimentar a salvação. Por quê? Porque o anticristo vai perseguir mesmo. Quem não tiver a marca dele não vai poder comprar, não vai poder vender, vai morrer de fome. Ou vai morrer de fome, ou vai morrer de doença, ou vai ser realmente morto, né? Martirizado. Mas hoje a oportunidade está aí, a porta da salvação está aberta. A porta da libertação está aberta. A porta da cura está aberta. Basta nós acessarmos os céus. Basta nós dobrarmos o nosso joelho, confessar as nossas culpas, pedir perdão ao Senhor. E se você está atormentado e tem uma pessoa de confiança, procure e converse. Abra-se. Às vezes você está sufocado por coisas lá do passado. E precisa ser orado, precisa ser confessado. E precisa ser deixado. Meus irmãos, espero que essa palavra possa ter falado ao coração de cada um de vocês. Porque nós estamos vivendo esse momento, né, de pandemia. É um momento que a gente está tendo uma oportunidade de buscar mais o Senhor. É um momento que a gente está ficando muito em casa, né? Não mais, mas muito em casa. Então é tempo de nós fazermos esse autoexame, de nós buscarmos e estar mais próximos do Senhor. Amém? Que o Senhor possa continuar falando ao teu coração, no nome do Senhor Jesus.